Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero profetizar que o ano de 2023 será muito melhor e maior do que foi 2022 na tua vida, porque as promessas do Senhor estão de pé. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando em toda a Bíblia. Hoje nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, na primeira parte, que tem muito a nos ensinar. A partir do verso 1 que diz assim: Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12, os 12 discípulos, e partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse: Ide, anunciai a João que ouvirdes e verdes, cegos veem, coxos andam, leprosos estão sendo limpos, surdos ouvem, mortos estão sendo ressuscitados, e os pobres estão anunciando o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E partindo ele, começou a dizer às multidões a respeito de João: O que forte ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que forte ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas que forte ver um profeta? Digo sim, vos digo muito mais do que um profeta, porque este quem está escrito está diante de mim, e envio o meu anjo, que preparará diante de ti um caminho. Em verdade vos digo, entre os que nascido de mulher não pareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Diga glória a Deus. Jesus, ele continua a sua missão de pregar a palavra do Senhor. Interessante que João era primo do Senhor Jesus por parte de mãe. E diz a palavra do Senhor que João Batista pregou a vida toda que viria um que era muito mais poderoso do que ele, e ele não era digno de amarrar a sandália dos seus pés. Mas diz a palavra do Senhor porque ele falava contra o casamento de Herodias com Herodes. Diz a palavra do Senhor que eles colocaram ele no cárcere, porque a filha dela pediu a cabeça de João Batista como um presente que ele havia concedido a ela. E diz a palavra do Senhor que no meio do cárcere, da pressão, e ele entender que se Jesus era o Messias enviado, diz a palavra do Senhor que ele começa a desacreditar do ministério do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque a depressão, a angústia, os pensamentos que João estava tendo na cadeia fizeram ele desacreditar que Jesus era o Filho de Deus. Interessante aqui em Mateus capítulo 4, o próprio Jesus, quando vai ser batizado, João se prepara para ser batizado por Jesus, e Jesus diz para ele: Não, João, é preciso que você me batize para que se cumpra toda a justiça. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus é batizado, a voz do próprio Deus que dizia: Esse é meu filho amado a quem me comprazo. Esse é meu filho amado a quem me alegro. João viu a voz do próprio Deus e a pomba que veio representando o Espírito Santo, que era o próprio Espírito de Deus sobre Jesus. Então, aqui nós entendemos que os problemas, que os cárceres da vida, o cárcere na vida financeira, o cárcere na vida espiritual, o cárcere na vida sentimental e espiritual faz com que nós desacreditamos da missão que Deus ele nos deu, assim como João estava desacreditando. E por isso que ele envia 2 dos seus discípulos a perguntar para Jesus se ele era o Messias ou havia de esperar outro. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita sabedoria, ele dá uma resposta aos 2 discípulos. Vão lá e digam para João que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão sendo limpos, que os surdos ouvem, que os mortos estão sendo ressuscitados e os pobres de espírito estão recebendo a boa palavra. Eu acredito que quando aquela palavra chegou até João, ele relembrou tudo aquilo que ele viveu com Jesus. Ele relembrou o seu primeiro amor. Ele relembrou e sabia que depois daquela vida, e ele sabia que ele iria morrer, ele iria para um lugar onde o apóstolo Paulo diz que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca penetrou no coração do homem é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus já tinha preparado para João o melhor.
E por isso ele estava ali, naquele momento de dificuldade. Aqui nós começamos a entender que não é porque nós somos escolhidos de Deus, nós não iremos passar pela prova. Jesus estava dizendo a respeito dele, dando testemunho. Ninguém na terra é maior do que João, porque ele foi muito maior do que um profeta. Ele estava quase dizendo, o maior no reino dos céus, que é os anjos, ele é comparado a um deles, um dos menores deles, ou seja, João Batista, ele era quase um anjo, ele era um santo. Mas diz a palavra do Senhor, que Jesus fala a respeito dele, que nenhum era maior do que ele, daqueles que pisaram nessa terra. E diz a palavra do Senhor que ele estava sendo morto e entregue. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para a realidade de pessoas que não servem a Deus, o inimigo começa a dizer assim, tu serve a Deus, tu dizima tua oferta e tu está passando por prova e o ímpio não está passando por isso. Quem somos nós para questionar a Deus? Porque João Batista, o maior que já pisou nessa terra, estava no cárcere, maltratado, para ser arrancado a sua cabeça. Então, nós não entendemos o desígnio de Deus. E a minha avó sempre dizia uma frase, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então, nessa certeza que Deus irá nos recompensar tanto nessa vida como também na próxima, nós iremos orar ao Senhor e pedir para que a gente seja igual ao João, guarde a nossa fé, busque a presença do Senhor e no momento da dificuldade, se a gente tiver alguma dúvida da nossa missão, do nosso propósito, da nossa vida, que a gente possa consultar o Senhor, assim como João consultou. E Deus, ele deu uma palavra de ânimo. Deus, ele deu uma palavra que iria levantar João e saber que Jesus estava com ele em todos os momentos. Aonde você estiver, nós iremos unir a nossa fé e falarmos com aquele que tudo pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pai querido e santo, meu Deus, que a gente possa ser igual João, Pai. Quando a gente sentir dúvida, Senhor, quando a gente sentir medo, que a gente possa Te consultar, Pai, porque o Senhor já não está mais num corpo físico, o Senhor, meu Deus e meu Pai, é Espírito. Por isso que João mandou 2, Senhor, seres humanos irem Te consultar. Pai, mas se o Senhor tivesse nessa condição, com certeza João tinha orado ao Senhor e o Senhor teria respondido. Meu Deus e meu Pai, João estava passando por uns piores momentos da sua vida, agonia de saber que iria ser morto, mas de repente ele entendeu que a sua missão estava cumprida e o Senhor estava esperando na eternidade com braços abertos, porque assim o Senhor recompensa aqueles que são fiéis, assim o Senhor recompensa aqueles que Te amam. Meu Deus, João viveu a sua vida, meu Deus, para pregar a palavra, para fazer o que é certo. E assim, meu Deus, que a gente possa viver o nosso propósito, que a gente não possa abandonar a cruz, que a gente não possa abandonar os Teus desígnios, Senhor. E assim, Pai, que a gente possa ter a perseverança de João, que a gente possa ter, meu Deus, a maturidade de Jesus para responder, Pai, aqueles que estão passando por luta com sabedoria. Meu Deus, para responder aqueles, Pai, que estão passando por luta com amor, Senhor. E assim, Pai, eu abençoo esse lar, essa casa, essa família e profetizo, Senhor, que o melhor de Ti ainda está por vir. Assim, meu Deus, eu profetizo sobre essa vida, essa minha ovelha fiel, de perto e também de longe, que o ano de 2023 será muito melhor e maior do que foi 2022. Coloque a mão na sua cabeça, seja abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Se meu irmão ou a minha irmã querer dizer amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Essa foi a nossa palavra de poder. Você gostou? Se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que você compartilhe tanto o áudio como o link com 10 pessoas e você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer. Muitas pessoas ouvem, amém, a palavra e às vezes não compartilham, não sei porquê. Então, mas ajude, irmão, ajude a obra de Deus. Compartilhando, você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer. Que Deus abençoe, amém? Nós já começamos a nossa campanha dos semeadores. Deus, ele colocou no meu coração essa campanha forte, diferente. 12 dias de oração para 12 meses de portas abertas. Começou nessa madrugada, hoje, meia-noite. Você também pode participar dessa campanha. Pastor, como é que eu faço? Você entra em contato no WhatsApp 91 999 24 90 08. Amém? E você pode também, amém? Esse número do WhatsApp é o mesmo número do Pix. Então você faz a sua oferta, uma oferta de sacrifício daquilo que Deus colocar no seu coração. E depois você vai mandar 12 nomes, 12 causas ou 12 áreas da sua vida que você quer que Deus haja.
Amém? Muitas pessoas me perguntaram, pastor, como é essa oferta de sacrifício? Eu dei meu exemplo. O que é um sacrifício para mim, irmão? Eu que trabalho de Uber, eu que não sou assalariado da igreja, uma oferta de sacrifício para mim é R$ 300. Mas se a gente for, eu que falo com empresários, eu que falo com comerciante, dono de padaria, de empreendimento, R$ 300 não é um sacrifício para um empresário. R$ 1.000 é, R$ 3.000 é. Mas se a gente for comparar muitas pessoas que me acompanham, amém, que passam por luta, por prova, que são assalariadas, R$ 300 é muito. Então o que vai ser um sacrifício para essa pessoa que é assalariada? R$ 50, R$ 100. Então, o que é sacrifício para mim não é um sacrifício para você. E não é eu que vou dizer o que é o sacrifício, é Deus que vai dizer. Então, o que for sacrifício para você, você vai ofertar e depois você vai mandar os seus 12 nomes ou as suas 12 causas para me estar apresentando diante de Deus. Amém, irmão? Se você não crê, se você não gosta de campanha, não participe. Amém? Não é obrigado, mas se você crê, se você quer colocar sua confiança no Senhor, amém? Deus ele irá te abençoar de forma poderosa. Que Deus te abençoe, mas nós estaremos de volta em nome de Jesus, na segunda parte do capítulo de número 11, que ainda tem muito a nos falar. Fica na paz.